Quando a gente pensa no nascimento, né, de uma marca, de um projeto, de uma ideia, a gente tem por hábito de colocar dia, mês e ano, né, para aquela situação, né? Mas na verdade não é tão linear assim, não é tão simples assim. E no caso da Santalum não é diferente, né? A Santalum, apesar de ter por data de nascimento dia 26 de maio de 2023, eu entendo que essa data, na verdade, é resultado de um processo de quase uma vida inteira, minha, no caso, né? Que idealizei a marca e que estou à frente dela. E é sobre isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Então, o que acontece, né? A Santalum, onde que foi o início de tudo, o início da ideia da Santalum, que foi aquilo que me deu realmente o pontapé para falar, vou fazer algo nesse sentido. Para dar um contexto para vocês, naquele momento, em torno aí de abril de 2023, eu estava frustrada com um projeto que estava sendo desenvolvido mais ou menos um ano a um ano e meio no marketing digital, né? Um projeto de um curso online de compostagem doméstica e que eu não estava conseguindo ter os resultados que eu buscava. Então eu só estava investindo, sem ter qualquer tipo de retorno, né? Ou tendo um retorno muito baixo, na verdade, para ser mais honesta, né, naquele contexto. E aí eu tava dando uma olhada aqui no meu Instagram e o que eu descobri, né? Apareceu para mim uma postagem de uma pessoa que eu já seguia fazia bastante tempo, que eu tinha inclusive feito uma live, não fazia tanto tempo assim. E aí apareceu uma postagem, era uma das postagens de uma narrativa para um lançamento do curso dela, e era foto de um shampoo sólido. E na legenda ela comentava, né, que durante a pandemia ela tinha desenvolvido algumas coisas, enfim, para ela dentro de casa, para uso próprio. E aí ela tinha, a partir dessa experiência dela, ela tinha desenvolvido um curso e naquele curso ela ensinava a fazer o shampoo e o condicionador sólidos. Então, na verdade, era uma chamada para o curso dela, né? E aí ela colocava, inclusive, números falando de quanto que ela gastava para fazer cada barrinha daquela de shampoo. Enfim, tinha lá uma sequência de informações, incluindo o fato de que ela fazia em casa. E aquilo me chamou a atenção, porque já tinha alguns anos que eu estava usando o shampoo e o condicionador sólidos com a vontade de fazer em casa, porque eu venho de uma família de artesãos, né? Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, tem um número muito grande de pessoas que, cada qual dentro das suas habilidades, trabalham com as mãos, né? E isso passou para mim de várias formas. Então me chamou muito a atenção, né? Como assim poder fazer shampoo e condicionador sólido em casa? E estava super alinhado com o projeto que eu estava desenvolvendo de compostagem, porque tinha um foco na sustentabilidade, no cuidado com o meio ambiente, no autocuidado, e o shampoo e o condicionador sólido são perfeitos dentro desse contexto. Então eu comecei a estudar as formulações, como é que fazia, comecei a estudar a parte de cosmetologia sólida e aí eu descobri como que daria para fazer, né? E aí me veio a ideia, eu falei, bom, por que não agregar essa parte de cosmetologia sólida e natural ao projeto de compostagem e aí associar uma frente de produtos físicos com a frente de produto digital e quem sabe, né, aí nessa associação uma coisa ajuda a alavancar a outra. Então foi esse meu primeiro pensamento. E aí, enfim, fui elaborando melhor essa proposta e tal, até que surgiu a oportunidade de não fazer os cosméticos sólidos, mas trabalhar com perfumação de ambiente, né, com os difusores de vareta, com home spray e alguns outros produtos dentro dessa linha. E aí já veio como uma demanda, né? Enquanto o shampoo e o condicionador sólidos não, até porque como é cosmético demora um pouco mais, né? Até entrar no mercado, ter a confiabilidade, várias questões, porque vai na pele, enfim. Sendo que os difusores e essa parte de aromatização de ambiente não, porque é mais fácil, né, de demonstrar a qualidade, tem mais aceitação no mercado, então digamos que a barreira é menor e como surgiu essa demanda,
eu acabei investindo por aí. Falei, bom, não tá tão fora assim, tem a ver com casa, com bem-estar e tal, vou investir nessa parte. E aí eu comecei a fazer essa produção, tanto do shampoo e do condicionador para uso pessoal, para alguns testes, aí eu dei para familiares, dei para amigos para testarem, para colher os feedbacks, fiz ajustes nas fórmulas, cheguei a levar para feiras e eventos, que eu participei bastante o ano passado, lá no começo, né, da Santalum, e teve uma boa aceitação. Mas a parte de perfumação de ambiente, a aceitação ela foi muito mais alta. Então, enfim, eu busquei investir mais nessa área e fui deixando a parte de cosmetologia um pouco mais de lado, mas sem desistir desse processo. E aí ganhou um volume bem maior do que eu estava esperando, na verdade, porque a minha ideia era usar essa parte para poder alavancar o marketing digital lá do curso da compostagem. E aí eu percebi não, na verdade assim, me veio um pensamento conflituoso, né? Porque a parte da compostagem é resíduo orgânico, enquanto que eu estava trabalhando com o oposto, né? Com a parte de limpeza, com a parte de perfumação de ambiente, com uma parte mais de maior aceitação, né? E aí eu entrei em conflito, porque assim, como é que eu vou usar a mesma marca, né? Para esses dois universos que são muito diferentes. E aí, depois de muito bater cabeça, eu falei, bom, vamos sentar e vamos criar uma marca nova então, né? Na época eu estava com uma mentoria também, então tive orientação dentro dessa mentoria para caminhar nesse sentido. E aí eu falei, bom, faz muito sentido, eu já estava pensando nisso, e aí veio, né, essa sugestão das mentoras na época. E aí eu sentei e fui desenhar o que seria esse novo projeto, né? E aí em 2 ou 3 dias mais ou menos saiu o desenho da logo, saiu o nome da empresa, saiu o Instagram, saiu o domínio, né? Então nasceu de fato a partir desse caminho. E aí assim teve, né, os seus percalços, porque todas as ideias que eu tinha de nome, ou já tinha o domínio, e aí eu não tinha como ter o site, ou já tinha o perfil no Instagram. E aí eu não queria fazer coisas muito mirabolantes, né? Eu queria que fosse um nome simples, que eu pudesse usar no Instagram, que eu pudesse ter o domínio, para ter uma unidade, né? Para que tudo conversasse entre si. E aí, depois de muito bater cabeça, depois de muito pesquisar, depois de muito refletir, eu cheguei em Santalum, com 2 T's. E aí eu já aproveito também para contar para vocês, que eu imagino que não seja muito de conhecimento, assim, de senso comum, mas a palavra Santalum não é uma invenção minha. Na verdade, é a primeira parte do nome científico do sândalo indiano, e que eu confesso para vocês que eu nunca lembro se o nome é Santalum album ou Santalum alba. Mas enfim, de toda forma, eu fui lá, eu peguei o Santalum e fiz a opção pelos 2 T's. E aí tem a ver com numerologia, tem a ver com algumas outras questões que nem vem ao caso falar aqui para vocês, porque o meu objetivo agora é da gente conversar sobre um outro assunto. E aí talvez em algum outro momento eu fale sobre esse processo específico aí da escolha do nome, como que eu cheguei até essa configuração. E aí, enfim, nesses 2 dias eu desenhei a logo, eu pedi para uma pessoa vetorizar o logo, porque eu sei desenhar na mão, e na mão não fica do jeito, né, que eu gostaria. E aí, para passar para o computador também eu tenho dificuldade com essas questões tecnológicas aí relacionadas com imagem e tudo mais. Então aí eu deleguei para uma outra pessoa que me facilitava bastante enquanto eu pensava em outras questões. E aí, uma vez tendo o domínio, tendo o Instagram, né, o perfil criado, a minha meta era bater as fotos para poder preencher, né, o Instagram com algumas informações e de fato dar vida para Santalum. Então todo esse processo assim do start, né, da finalização, na verdade, dessa mudança do Planeta Mais Verde para Santalum aconteceu nesse contexto. E aí, o que a Santalum tem hoje, né, que remete a toda uma história minha de vida, para eu ter começado o vídeo falando para vocês, né, de que apesar de ter uma data de nascimento, essa data de nascimento, na verdade, é só o crivo, né,
de uma data, porque tem todo um processo por trás. Eu falei para vocês que eu venho de uma família de artesãos, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E são os dois lados, né? As duas famílias, assim, absurdamente criativas. De tudo que vocês podem imaginar, de pintura, de bordado, de crochê, de tricô, de modelagem, de costura criativa, de cores, de música, de formas, de tudo. De tudo, tudo, tudo. Então eu cresci nesse meio, né? Com os meus avós, com os meus tios, com os meus pais. E aí um pouquinho de cada coisa faz parte da minha vida. Claro que com algumas eu tenho mais habilidade, com outras nem tanto. E tem outras tantas que, enfim, eu nem sei mexer com madeira, por exemplo, né? Torno mecânico, meu pai tem um torno, meu avô tinha um torno. E para eles é muito fácil modelar madeira. Eu já tenho a minha resistência, né? Eu fico na ponta da faca só. Mas enfim, voltando para cá. Então, a Santalo, na verdade, ela veio coroar todo esse processo, né? Porque eu trabalho com os aromas que vêm da natureza e que, na verdade, eu trabalho com as essências sintéticas, mas a gente tem os aromas da natureza, né? E que é alguma coisa que me marcou muito na minha história de vida, porque eu tenho muitas memórias de criança, de os meus pais pegarem o carro, né? Meu pai sempre que dirigia, e ainda hoje é assim, né? Meu pai que sempre dirige mais quando sai ele com a minha mãe. E aí meu pai sempre gostou muito da natureza. Então tenho várias memórias da gente indo para parque, fazendo trilha, fazendo caminhada, viagem, geralmente ou acampando ou trilha cachoeira, enfim, sempre alguma coisa relacionada com a natureza. E aí de pequena, pequena assim, 7, 8, 9, 10, 12 anos, a gente saía sem muito destino, né? E aí, com alguma frequência, parava em Paranapiacaba, em Suzano, ou alguma outra estradinha pitoresca, parava o carro e aí ia explorar ali a região, ou então tinha um objetivo específico, por exemplo, de colher algumas ervas medicinais, e aí só tem algumas regiões, então a gente ia. E tem uma planta em especial que eu adoro o perfume. Minha mãe não suporta, mas eu adoro o perfume. Que eu sempre conheci por Dama da Noite e recentemente eu descobri que é o lírio do vale, que é uma planta quase da minha altura, né? E ela dá uma flor branca que lembra muito uma orquídea, mas ela tem uma durabilidade menor. E a flor também ela é mais fina, tem da branca e tem da amarela. E tem um perfume muito doce. E quando começa a cair a noite, ela fica mais perfumada. E aí, quando a gente saía, que eu encontrava essa planta florida, o que eu fazia? Eu pegava uma sacolinha, colhia a quantidade de flores que eu conseguia colher e depois eu tentava em casa extrair o perfume, né, dessas flores, para tentar guardar aquele cheiro que para mim sempre foi muito significativo. E aí, claro que nunca deu certo, né? Eu tentei no álcool, eu tentei na água, eu tentei no óleo, eu tentei desidratar a flor para ver se eu conseguia prender, né, o aroma por mais tempo e sem sucesso, né? Vamos pensar que isso daí é anos 80, começo dos anos 90, não tinha internet e o conhecimento não era tão fácil assim da gente ter acesso, né? Ainda mais esses assuntos que ainda hoje, né, parecem meio restritos de alguma forma. Então era uma grande frustração, porque eu queria muito ter acesso, né, àqueles perfumes, ter aquele perfume preso para mim, para eu poder fazer um perfume para mim, e eu não tinha sucesso com aquilo. Mas foram várias e várias tentativas, né? Inclusive de pegar a semente, de plantar a semente em casa, de tentar ter a planta em casa, também não tive sucesso, por conta, né, que é uma planta de uma região mais úmida, de um terreno mais encharcado, e eu não conseguia reproduzir isso em casa, menos ainda num vaso, né? Enfim, então essa coisa do cheiro, do perfume, dessa tentativa, né, da extração dos aromas de alguma forma, faz parte da minha história. Então, para daí fazer esse salto para os difusores, para os perfumes de ambiente, para água, para lençóis e tantos outros produtos que hoje a gente tem na Santalum, foi assim, muito fácil, né?
é alguma coisa que fez muito sentido dentro da minha história de vida. E os produtos são todos feitos artesanalmente, então quer dizer, eu acabei englobando essas duas estruturas, né, da minha história de vida dentro de uma única proposta, né, dentro da Santalum. E aí onde que entram os cosméticos nesse sentido? Um pouquinho eu falei para vocês de como que eu cheguei nessa ideia, né? Mas de toda forma, nos cosméticos também são usados extratos vegetais, extratos naturais. Dá para colocar inclusive a própria planta desidratada, dá para usar os óleos essenciais que também têm uma extração natural, né? São produtos naturais. Então é um universo que acaba trazendo muitos elementos da minha história, né? Daquilo que para mim sempre foi muito importante. E ainda falando com questão da natureza, né? Além desses contextos com os meus pais especificamente, eu passei muito tempo da minha vida com os meus avós, aliás, muito tempo, 4 anos, né? Enquanto meus pais saíam para trabalhar, os meus avós cuidavam de mim, os meus avós paternos. E eles sempre moraram em casa, e a casa sempre com um jardim muito bonito, com árvores muito grandes. Na minha infância, né, até os 9 anos, eles moraram numa casa que na minha memória tinha um terreno gigante no fundo. Talvez hoje, se eu conseguisse voltar naquela casa, não é um terreno tão grande assim, mas tinha uma amoreira, tinha uma pitangueira, tinha um pé de figo também, tinha uma outra fruta, como é que chama? Grumichama, que é uma frutinha comprida, assim, parece uma berinjela, né? E tem um sabor muito característico. Eu adorava subir na árvore para colher, não só essa, mas as outras frutas também. Então, a depender da época, eu e meu irmão, a gente ficava, né, de uma árvore para outra e brincava muito ali na natureza, cavava buraco, fazia fogueira, brincava de fazer fogueira com graveto e sementinhas vermelhas para simular o fogo, quando não era possível mexer com fogo de verdade. Enfim, então assim, essa coisa do natural, né, de estar no meio ali da natureza sempre fez parte da minha vida. E aí, com isso, eu ganhei muito respeito, né? E eu entendi desde muito cedo qual é a importância desse vínculo nosso com a natureza e de como que essa relação ela tem que ser estabelecida de uma forma saudável, porque ela tem que ser mútua, né? Ela não pode ser de um lado só da gente extraindo, né? Porque senão chega uma hora que não tem mais, que é mais ou menos o que a gente já está vivendo hoje, né? A nível mundial. Então, pensar em trazer esses elementos que são da natureza para dentro de alguma coisa que eu possa produzir e chegar, né, atingir as pessoas, chegar na casa das pessoas e contribuir para a melhor qualidade de vida delas, para mim foi algo sensacional, né? E algo que fez muito sentido para mim, né? Então eu tenho buscado cada vez mais trazer isso para dentro da Santalum, né? Então agora, daqui mais alguns meses, eu quero voltar na produção dos cosméticos naturais. Eu tenho estudado bastante essa parte, eu acabei de fazer um curso agora de nível técnico, de cosmetologia. Tenho outros em vista também, que são específicos na parte de cosmetologia sólida, então eu tenho buscado me especializar bastante para poder trazer algo de bastante qualidade, né? Inclusive aromaterapia para poder usar os óleos essenciais de maneira segura e assertiva, né? Dentro daquilo que eu tenho buscado construir no dia a dia e de levar qualidade para vocês todos, né? Então trago isso também, né, essa importância da natureza, esse vínculo com o natural, com a ideia da sustentabilidade que permanece dentro da marca. E esse também é um dos motivos pelos quais eu não uso vareta sintética. Além dela, né, acabar puxando mais o líquido do difusor e diminuindo a durabilidade do produto sem necessidade, né, porque a aromatização ela vai acontecer mesmo com as varetas de madeira. A vareta sintética, ela até pode ser esteticamente mais bonita, ainda mais quando coloca a branca ou a preta, que são 2 tons que a gente não consegue na madeira, né? E ela é muito mais uniforme porque ela é industrializada. Mas ela é um material muito próximo do plástico, é um tipo de polímero, não sei exatamente qual.
ele é um material muito próximo do plástico. E a gente sabe qual é todo o impacto que o plástico tem na natureza. Então, dentro dessa construção dos valores da Santalum, não cabe, né, essa parte das varetas que são sintéticas. E os plásticos que eu acabo precisando usar numa embalagem ou outra, ainda por falta de opção, são plásticos biodegradáveis, né? E que impactam menos no meio ambiente. Então tem todo esse cuidado, né? Os vidros, eles são recicláveis. Para as pessoas que estão mais próximas aqui de mim e que eu consigo fazer uma engenharia reversa, eu recolho essas embalagens, lavo direitinho, higienizo direitinho para poder reaproveitar. E aí, obviamente, né, o cliente acaba tendo desconto nos valores também. Então, quer dizer, tem toda uma ideia de circularidade aí dentro da engenharia que eu tenho construído para a Santalum e que nem sempre aparece, né? Nem sempre isso está visível para todo mundo, mas que tem essa preocupação. E aí, o que mais da minha história que tem a ver, né, dentro da Santalum? A ideia das cores. Tem várias outras marcas de difusores e de produtos para casa que optam por não colocar cor no líquido. Não é uma crítica, longe de mim qualquer situação nesse sentido, mas é apenas uma constatação. A opção que eu fiz na Santalum foi de ter os rótulos coloridos, e isso quem me trouxe como sugestão, inclusive de paleta e tudo mais, foi a Alexandra, a designer maravilhosa que trabalha comigo desde o começo da Santalum, desde os primeiros meses. Depois, né, que teve uma boa aceitação dos produtos, eu estava fazendo os rótulos ainda de uma forma bastante amadora, que é dentro do limite daquilo que eu que eu conseguia naquele momento. E aí surgiu, né, a necessidade de profissionalizar esses rótulos. Então aí eu transferi essa demanda para a Alexandra, que é designer, então ela é especialista nessa parte, então ninguém melhor para fazer alguma coisa do que quem tem, né, a formação naquilo. Então eu transferi para ela isso e ela entregou um trabalho simplesmente maravilhoso, né? Tanto de paleta quanto das texturas. Ela conseguiu captar a essência daquilo que é a marca, daquilo que eu quero transmitir com a Santalum. E aí isso se reflete nas cores, isso se reflete na tipografia, né, que são as fontes que foram selecionadas para a produção dos rótulos e todo o material gráfico. Isso se reflete na delicadeza das texturas também, né, porque cada rótulo tem o seu próprio desenhinho que remete a qual é o perfume daquela essência. Então cada um tem a sua história, né? E apesar de não ter sido eu que criou essa parte, ter sido uma outra pessoa, né? Essa pessoa só conseguiu criar essa parte se for alinhado, né, com todas essas questões. Então eu fico muito feliz que uma pessoa tenha conseguido captar essa essência toda e transformar isso no que hoje é a identidade visual da Santalum, né? Então também é alguém muito especial. Eu conheço a Alexandra já há muitos anos, acho que passou de 5 com certeza, deve estar aí batendo nos 8 anos que a gente se conhece. Então vai além, né, do que só essa relação profissional para ela conseguir fazer esse alinhamento todo, né? Mas de toda forma, esse trabalho com as cores, eu acabei ajudando a escolher algumas coisas, né, relacionadas às cores e às texturas. Ela trouxe algumas opções, a gente conversou, fez esses alinhamentos. Então dá para falar que tem a ver também com a minha história, porque é ela que está sendo transferida para dentro da marca, né? Então tem isso, tem as cores dos líquidos, porque desde o comecinho todos os líquidos de todos os produtos, à exceção do Desamassa Fácil, que aí eu fiz a opção de deixar ele branco mesmo, mas querendo ou não tem a sua cor, né? Mas todos os outros que são coloridos, antes é feito um teste de cor para poder chegar no tom adequado, chegar como que fala? Na profundidade da cor, né? Se eu quero ela mais clara, se eu quero ela mais escura. Então tem vários testes que são feitos antes, até para poder alinhar a cor do produto com a cor do rótulo,
Então tem esse trabalho por trás, né? Que eu não sei se vocês têm dimensão do tamanho disso, né? E aí tem tudo anotadinho, todos os testes para saber o que funcionou, o que não funcionou, para poder em cada vez que os produtos são feitos chegar exatamente na mesma cor, na mesma tonalidade, porque apesar de ser um trabalho artesanal, tem que ter uma padronização, né? Então tem toda essa preocupação por trás também. Então tem, né, na minha história, tem vários elementos que eu acabei trazendo para dentro da Santalum, né? Então a Santalum, ela nasce, na verdade, de toda uma história de vida e ela vem coroar toda essa história de vida, né? Onde eu trabalho artesanalmente, eu trago essa característica da perfumação, que para mim sempre foi muito importante. Eu sou apaixonada por perfumes, por cheiros e tudo mais. Tem a questão das cores, tem a questão da identidade, tem a questão da elegância, porque quem que não gosta, né, de alguma coisa bonita? E aí são essas as coisas que eu quero transmitir com a marca e que eu quero levar para casa dos clientes. Junto, claro, com a própria proposta da marca, né? Que é elevar a frequência das pessoas por meio dos perfumes, né? E em breve ajudar no autocuidado também por meio de produtos que sejam naturais e adequados e indicados para cada uma das pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história da Santalum, de saber, né, de onde que veio essa origem, né, de onde que surgiram as ideias, quais foram os elementos que eu usei nas pesquisas, de que forma, né, que as coisas vieram sendo construídas com o passar do tempo. E uma coisa importante, aquele projeto que, direta ou indiretamente, fez com que a Santalum nascesse, né, o Planeta Mais Verde, por conta do tamanho que a Santalum virou, e de uma forma muito rápida até, ele não existe mais, né? Então, o curso até continua lá na Hotmart. Em breve eu vou precisar tirar também, porque não faz sentido dele ser mantido ativo, mas não tem mais o perfil, o domínio também não tem mais. Eu acabei deixando de lado, né, esse projeto porque ele parou de fazer sentido. Então, toda essa parte da preocupação com a natureza e com a sustentabilidade, ela foi transferida para a Santalum dentro daquilo que é possível, né? Porque a proposta é outra, inclusive, mas essa base, né? Esses valores todos, eles foram transferidos para a Santalum. Então, espero que vocês curtam. Quem ainda não segue a gente, aproveita para seguir, aproveita para acompanhar mais de perto o trabalho. E no momento de hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo, o site já tá quase pronto, mas em breve ele vai estar pronto de verdade, nos próximos dias. Tem a página, né, para seguir no Instagram, né, o nosso perfil, tem no Facebook também. Em breve tem o site e tem a loja virtual também, tá bom? Onde vocês podem adquirir os nossos produtos. O endereço da loja é www.santalum.com.br/loja, tá certo? E se vocês quiserem fazer os comentários de vocês, deixa aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler e de retornar a cada um de vocês. Até a próxima!